Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência nas nossas aulas de geografia, falando a respeito de um tema que é a sequência daqueles que a gente abordou na última aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre a hierarquia urbana e conurbação. São assuntos muito recorrentes e também todos eles frutos da globalização que a gente trata desde o primeiro dia das nossas aulas. Eu vou compartilhar com vocês os slides aqui e no final da aula também vou compartilhar com vocês eles no Drive, para quem quiser acompanhar depois. O conceito de hierarquia urbana, ele está muito relacionado ao grau de influência ou de subordinação, assim a gente pode dizer, que acontece entre os centros urbanos. E a hierarquia urbana, ela é uma maneira como as cidades elas se organizam dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ela vai ocorrer quando as vilas e cidades menores elas se subordinam às cidades médias. E essas cidades médias, elas se subordinam consecutivamente às cidades grandes. Por meio dessa hierarquia urbana, a gente pode conhecer a importância de uma cidade e a relação de subordinação ou influência sobre as outras que estão à sua volta. É o mesmo caso que a gente observa dentro de uma própria cidade, que existe o centro e as cidades periféricas. Necessariamente, as cidades periféricas dependem do centro e o centro depende das cidades periféricas, que são aquelas afastadas. Por conta de que, muito embora o centro seja uma grande parte de riqueza, quem consome essas riquezas são a parte periférica também. Então, essa relação de subordinação e sobre o fato de elas estarem interligadas é de extrema importância para manter a ordem e a lógica urbana. Essa teoria, ela não é estabelecida apenas pelo tamanho das cidades, essa relação de subordinação, ou pelo contingente populacional, por exemplo. Mas, principalmente, a gente pode observar que pela quantidade e pela variedade dos bens e serviços oferecidos, como eu disse para vocês. Que quanto maior é a importância no processo produtivo, maior vai ser a colocação da hierarquia urbana. Essa ideia, especialmente na atualidade, ela está vinculada com o conceito de rede urbana, que a gente tratou nas últimas aulas, e que nada mais é do que a rede das relações econômicas, sociais e até mesmo culturais que vão integrar as cidades. A gente costuma muito falar sobre o tema da nova hierarquia urbana, que o sistema clássico de hierarquia ele sofreu modificações importantes no decorrer das últimas décadas. E a razão é a história das cidades e também a evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte, que são resultados do processo da globalização. Esse processo de subordinação, ele não mais obedece uma escala contínua, como acontecia antigamente. Em diversas situações, os habitantes de cidades menores, eles se direcionam diretamente aos centros urbanos, como as metrópoles regionais ou nacionais, que são para adquirir os bens e serviços. E essa nova realidade, ela é fruto da flexibilização da população e também da popularização dos meios de transporte, que eles vão permitir que as pessoas elas escolham aonde elas querem adquirir os produtos. E assim elas não ficam tão somente subordinadas a um centro urbano mais próximo. A hierarquia urbana ela é composta por estruturas que são caracterizadas nas seguintes classificações. Eu trouxe aqui para vocês um esqueminha para ficar mais fácil de vocês entenderem. No próximo slide, que eu vou passar daqui a pouco, vem a definição e alguns exemplos do que pode ser cada uma delas. Primeiramente, a gente vai elencar o que é metrópole, que vai ser uma cidade de maior porte e que ela vai se caracterizar pelo poder de atração e influência, que ela vai exercer sobre um expressivo número de cidades e ao seu redor. E o centro, ele é o mais importante da rede urbana, por isso o nível de influência ele pode ser classificado como uma regional ou nacional. Na, na metrópole nacional, a gente pode entender
como sendo um grande centro urbano com uma variedade de serviços e de influência sobre os centros regionais, sobre as capitais regionais e até mesmo as metrópoles regionais. Trouxe para vocês aqui como metrópoles nacionais, a gente pode elencar Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, por exemplo. E como metrópole regional, a gente entende que são as cidades que exercem grande influência em seus próprios estados. E ela vai apresentar mais de 1 milhão de habitantes e grandes concentrações de pessoas. Exemplos dessas metrópoles regionais são Goiânia, Cuiabá, Campinas, a gente entende como uma metrópole regional, ela foi considerada faz pouco tempo que ela atingiu esse patamar. Belém, dentre algumas outras. Agora, os centros regionais, eles são cidades médias que vão exercer uma influência em âmbito regional apenas. E elas podem ser ou não uma capital do estado. Normalmente, a sua referência no desenvolvimento da produção de bens e de serviços para as cidades ao seu redor, e elas também favorecem e estabelecem um vínculo mais próximo com as metrópoles nacionais. Seriam aquelas cidadezinhas que estão ali do lado, por exemplo. Cidade local, a gente tem que são as cidades de pequeno porte, em que a população muitas vezes recorre aos centros urbanos maiores para ter acesso aos bens e serviços que não são favorecidos ali. No caso das cidades que estão ali do lado de São Paulo, por exemplo, que são pequenininhas, mas que são a poucos minutos ou poucas horas da grande capital. E, por fim, a vila a gente pode entender como um pequeno conglomerado urbano que não alcançou a condição de cidade. E a grande maioria dos bens e serviços eles não encontram ali naquele meio. E por isso eles necessitam recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter as suas necessidades atendidas. Exatamente, o exemplo de Fortaleza de Minas com Passos, também do Glória com Passos, ou de outras cidades aqui, São José da Barra, perdão, aqui com Passos. Passos acaba sendo um centro, uma cidade local, ou até mesmo um centro regional, porque já é maior, já tem, por exemplo, uma UTI neonatal, e as pessoas, elas vêm procurar aqui na cidade de Passos aquilo que elas não encontram na cidade delas por serem muito pequenas. Como cidades globais, para vocês terem uma noção da perspectiva do quão grande elas são, eu posso falar para vocês de Nova York, de Tóquio, de Buenos Aires, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente tem o São Paulo e Rio de Janeiro, que atualmente elas se equiparam a termos de desenvolvimento a todas essas cidades que eu elenquei anteriormente, cidades globais. Então, a gente tem que guardar que essas cidades globais sempre vão ser de uma influência maior. Esses 3 termos que eu coloquei aqui são de fundamental importância. Se a gente compreende os 3 e pelo menos guardar um exemplo de cada um deles, a gente tem a resposta para qualquer exercício que aparecer. Cidades globais a gente tem como Nova York, por exemplo, e São Paulo, que são grandes. Um exemplo do exterior e um que a gente está observando propriamente dito, que está pertinho da gente. As metrópoles nacionais, a gente pode guardar Brasília e Belo Horizonte, que são grandes centros, e as metrópoles regionais, como Goiânia e Belém, ou até mesmo Goiânia e Campinas, que é mais fácil da gente perceber essa perspectiva. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ok. Trouxe para vocês aqui um outro conceito, que é a conurbação. E o nome ele pode parecer estranho, mas eu garanto que ele também vai ser muito recorrente nas próximas provas, vestibulares e até mesmo no Enem que vocês vão fazer. Porque a conurbação, ela é um fenômeno urbano que ocorre quando 2 cidades limítrofes, elas se expandem ao ponto delas se encontrarem num único núcleo urbano. Em algumas situações, as 2 cidades, elas crescem até se encontrar em um ou mais pontos do território, não necessariamente vai ser em um só. Em outros casos, apenas uma das cidades, a gente fala, entre aspas, que ela alcança a outra e acaba por invadir
esse outro centro urbano. A conurbação, ela é um fenômeno muito comum nos grandes centros urbanos, mas a gente precisa lembrar que ela não está restrita tão somente a eles. No Brasil, em geral, a conurbação dá origem às chamadas regiões metropolitanas, que são os conjuntos de municípios vizinhos que são interligados num espaço geográfico por meio de relações econômicas e das práticas sociais também, a gente pode dizer. Atualmente, a cidade de São Paulo ela é conurbada com quase todos os seus municípios limítrofes. É a representação mais expressiva que a gente tem desse fenômeno no Brasil. Comumente, as pessoas, em geral, elas tendem a transitar de um município para o outro dentro da região metropolitana de São Paulo, sem elas sequer notarem que elas estão ultrapassando esses limites que separam os municípios. Essa unificação dos núcleos urbanos ela é uma característica fundamental do processo de conurbação. E o que a gente tem com esse processo? O que a gente visualiza como consequência disso? Em virtude desse crescimento e da união dos municípios, a conurbação ela é uma realidade que cada vez mais ela está presente nas zonas urbanas. E essa interligação, ela possibilita o acesso à saúde, à educação, ao lazer e também mais oportunidades de emprego entre esses territórios vizinhos, porque ela vai estimular também o desenvolvimento social e econômico como um todo, como um conjunto. Mas, como a gente já falou nas outras aulas, a gente sempre reforça isso, sempre vai haver consequências negativas, porque nunca uma ação urbana ou uma ação promovida pelo homem vai ser 100% saudável, digamos assim. Tanto é que, por outro lado, a dificuldade de reconhecimento desses limites de uma área em relação à outra pode levar, por exemplo, ao descaso dos poderes diante da prestação de serviços básicos. A prefeitura de um município ela vai se recusar ou vai fechar os olhos para os problemas sociais daquilo por conta dessa recorrência das pessoas estarem indo e vindo, como se não fosse de responsabilidade deles. Essas áreas também que são conurbadas. E dentre esse descaso, a gente pode elencar como exemplo as redes de transporte, a coleta de lixo, que também fortemente é afetada, o sistema de esgoto, o abastecimento de água, iluminação, paviamento das ruas, enfim, todos os problemas que são recorrentes das cidades locais, elas acabam sendo afetadas por conta desse fenômeno da conurbação. E além desses problemas, também pode ocorrer, por exemplo, impasses quanto à arrecadação de impostos municipais, como, por exemplo, o IPTU, que é um imposto predial e territorial urbano. Na tentativa de resolver essas dificuldades, foram criados alguns conselhos deliberativos que são nomeados pelos governos estaduais e consultivos, que eles são constituídos pelos representantes das cidades que fazem parte dessas metrópoles, justamente com o intuito deles conterem essas consequências danosas para a população daqueles determinados municípios. O que a gente observa hoje em dia e que a gente tem que analisar é a hierarquia e a relação das áreas conurbadas. A gente tratou de dois conceitos diferentes, a hierarquia urbana e a conurbação. Agora, o que uma tem a ver com a outra? Qual é a relação que as duas apresentam na realidade? Nos municípios onde ocorre a conurbação, é muito comum haver uma grande dependência de uma cidade em relação à outra, como eu disse para vocês desde o princípio, que é uma subordinação, de fato. E essa hierarquização das cidades ocorre, em geral, em decorrência da segregação urbana, porque os cidadãos eles são obrigados a residir nas cidades menores, que são vizinhas a esses grandes centros urbanos, porque os aluguéis e o valor dos imóveis nessas localidades eles são muito mais baixos. E a concentração dos serviços e dos produtos na cidade principal, ela vai fazer com que os moradores eles se desloquem periodicamente até elas para estudar ou para trabalhar e retornem às suas cidades no final do dia, que é a chamada migração popular. É também o que a gente observa das cidades vizinhas aqui. Quantos ônibus não vêm para cá para estudar de Piuí,
de Paraíso. O pessoal sai da cidade deles para procurar uma melhor condição entre as universidades e, enfim. E essa migração popular, ela acarreta outros fenômenos que nós já tratamos quando nós falamos sobre a migração, do quão isso também é prejudicial para as cidades locais, para os municípios locais. E é a partir dessa dinâmica espacial que surgem as chamadas cidades dormitórios, assim a gente pode dizer, que é onde a maior parte das pessoas ela não permanece durante o dia, por conta de trabalhar e de estudar, elas apenas residem, por conta desse distanciamento entre os grandes centros e as cidades vizinhas. Pessoal, no mais, o que eu queria passar para vocês é, de fato, essa realidade que acontece, essa hierarquização urbana que vem ocorrendo, essas diferenças gritantes entre os centros e as periferias dentro de uma própria cidade, que são os efeitos e as características deles são muito visíveis no nosso dia a dia. E isso faz com que também a gente evidencie cada vez mais as desigualdades sociais. Os grandes centros, eles estão associados à riqueza por conta da disponibilidade de bens, enquanto que as periferias, elas estão associadas à precariedade, à falta de acessibilidade, à falta de recursos econômicos, enfim. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deu para entender certinho essa matéria? Ela é bem tranquila, não apresenta muita dificuldade. A gente consegue visualizar mesmo ela no dia a dia, por isso que é muito mais fácil da gente perceber ela no nosso cotidiano. Certinho, pessoal. Então, nós nos vemos na próxima quarta-feira com a nossa aula de literatura. Eu agradeço vocês pela atenção até aqui. Um bom final de semana para vocês, bons estudos e quaisquer dúvidas eu me coloco à disposição, tá certo? Sou eu quem agradeço, pessoal. Boa noite.